Vem cá, deixa eu falar uma coisa pra você. Você já ouviu falar de namofobia? Você está ouvindo falar porque eu estou repetindo aqui durante todo o programa, né? É aquele medo irracional de ficar sem o telefone celular. Ou mais, ser incapaz de usar o telefone por algum motivo, como por exemplo a ausência de sinal, término do pacote de dados ou a carga da bateria que foi embora. Você fica desesperado. A gente vai acompanhar um pouco as consequências desse transtorno e vai falar com você que está aí do outro lado sobre como lidar com jovens e com adultos que sofrem de namofobia. Põe no ar para mim. No Brasil, segundo a Agência de Telecomunicações, são mais de um smartphone por habitante. Isso significa que são mais de 200 milhões de aparelhos em atividade no país. E com isso, o aumento do chamado transtorno de namofobia. Mas você sabe o que é o namofobia? Monofobia? Rapaz, não. Falar na namofobia, sabe o que é isso? Não, a pessoa que passa muito tempo no telefone, nas redes sociais. Ouviu falar no namofobia? Ainda não, é a primeira vez que eu ouço falar. É. E a senhora usa o celular por muito tempo, durante o dia? Como é que é? Sim, durante o dia sim, porque eu trabalho em uma loja de calçada e tem as vendas, né, que a gente faz, aí a gente trabalha muito. Você sente algum tipo de dor de cabeça, no pescoço, ou problema de insônia, de repente pelo fato do uso excessivo dos aparelhos? Sim, só a dor no pescoço, né, porque a gente abaixa a cabeça para ficar olhando, raramente a gente levanta, né, mas aí eu sinto de vez em quando. Saiba quais são as principais causas da namofobia e como identificar o problema. Nós temos recebido uma demanda muito grande de pessoas com uma dependência ao uso do celular e das tecnologias de forma geral. É uma preocupação, né, a gente enquanto profissional, justamente por ter esse cuidado de cuidar da saúde mental, né, dos nossos pacientes, a gente tem observado os impactos negativos na vida das pessoas, quando esse uso se dá de forma intensa, acaba limitando o contato dessa pessoa, de repente, dentro da sua própria casa. A pessoa ela vai se envolvendo com esses vícios de tecnologia e, sem perceber, ela mesma já fica dependente desse vício, né? Então, se torna, de fato, um vício. E aí os prejuízos sociais, eles se tornam aí incalculáveis, né? Então, a pessoa, ela de pensar que ela vai ficar sem acesso ao celular ou sem acesso às tecnologias, ela desenvolve uma fobia, né, um medo intenso e pode causar aí outras doenças psicológicas, como, por exemplo, o próprio síndrome do pânico, a ansiedade, né, vários transtornos de ansiedade, por conta desse uso excessivo que a nomofobia causa. Além disso, outros sintomas físicos que aparecem estar associados aos sinais da namofobia, como o aumento do batimento cardíaco, sensação de transpiração excessiva, agitação e respiração rápida. Os fenômenos, eles são muito recentes, né? São fenômenos da última década. A comunicação anteriormente, ela tinha esse viés pessoal, de relacionamento. E nessa última década, com os usos dos smartphones, celulares, tablets, as pessoas elas direcionaram o seu olhar totalmente para essas ferramentas. Algumas pessoas deixam de viver a realidade para se prender ao mundo virtual. Começam a ficar refém de tudo que está relacionado ao mundo digital e de sua interação dentro dele. E parecem não suportar ficar longe das curtidas e dos comentários. Segundo a especialista, os adolescentes são mais vulneráveis quando o assunto é o uso excessivo do aparelho celular. Por isso, esse público é mais suscetível às doenças emocionais. Não é nada radical, não, então agora não utilize mais o celular, não é isso. Mas em quais momentos eu posso abrir mão desse celular, né? Em quais momentos ele não é necessário? Então, para que eu consiga verdadeiramente ter uma qualidade de vida e não entrar aí em uma patologia nesse uso excessivo dessa tecnologia. A namofobia é um termo reconhecido pela comunidade médica, mas tem sido utilizado e estudado desde 2008 para descrever o comportamento de dependência e os sentimentos de angústia e ansiedade que algumas pessoas demonstram quando não têm o celular por perto. É importante que, ao apresentar qualquer um desses sinais,
um especialista seja consultado. 12 horas e 42 minutos, você que está aí do outro lado. E aí, você é nomofóbico? Seu filho, o adolescente que está com você é nomofóbico? Quem vai trazer para a gente a informação é a doutora Marcela Bezerra, que é psicóloga, e vai dizer para a gente, afinal de contas, qual é o estrago que o uso constante do celular e a ausência dele pode causar nos adolescentes, pode causar nos adultos, psicologicamente. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, parabéns pela reportagem. É um tema que nós temos recebido aí com bastante frequência nos consultórios. Os pais querendo se comunicar com seus filhos e não conseguem. Os seus colegas muitas das vezes querendo comunicar e só realmente através da tecnologia. Então o que a gente observa é essa dificuldade realmente desse contato social, esse vínculo social ele fica prejudicado. As atividades elas ficam totalmente focadas para este mundo virtual e pouco este contato no modo presencial, né, com as pessoas. A gente tem dois aspectos aqui que precisam ser ressaltados. Primeiro aspecto, a questão das redes sociais, como a senhora disse, que é do adolescente, da criança ficar vinculada àquele mundo ilusório que muitos criadores de conteúdo, influencers e tal, criam. E a situação dos jogos mesmo, de ficarem em joguinhos e tudo ali. Qual é a diferença de um para o outro na hora que a gente fala sobre nomofobia? Essa influência, existe aí uma expectativa que se cria. Quando a criança ou o adolescente ele vê aquele artista ou aquela pessoa que tem aquela influência digital, o que é mostrado para ela é uma fotografia melhor possível, mas muitas das vezes não condizem com a sua realidade, do seu dia a dia, dos seus desafios, das suas dificuldades. Não é o que mostra é algo maravilhoso, algo alegre, e nem sempre a realidade é assim. Então esse receio é dessa influência, a pessoa olhar para a própria vida e falar, mas ele vive, faz tantas coisas, tantas realizações e eu, né? Eu não tenho essa realização, então esse seria com relação a essa primeira parte das influências. Agora, com relação a essa parte dos jogos, é essa ansiedade mesmo que pode gerar. Preciso passar uma fase, preciso conhecer o outro jogo, e a hora passa, os dias passam, e aí pode vir a ter nervosismo, a criança pode ficar muito nervosa, muito agitada, o adolescente também, né, por conta desse uso excessivo desses jogos. Olha, eu vou dizer para vocês, por que eu posso dizer para vocês que pode inclusive matar? Nós não costumamos cobrir suicídio, o jornalismo não cobre. No ano passado, no início do ano passado, nós soubemos de um jovem, de mais ou menos ali uns 20 anos, que se matou. Ele pegou uma corda, amarrou no pescoço e se matou porque ele perdeu uma fase num jogo que ele estava 2 dias jogando. E a família não interviu e não interrompeu aquela insanidade que estava acontecendo debaixo dos olhos deles, eles não perceberam. Tem uma enquete aqui no Facebook que eu vou trazer para você, eu quero a sua participação, eu vou trazer uma outra informação para vocês aqui também, olha. Você controla o uso do celular do seu filho em casa? E aqui, quando a gente fala de uso de celular, eu falo tanto uso do celular quando a gente se refere a jogos, quanto redes sociais. Olha, o Josué diz aqui, antes no celular do que na rua. Então eu deixo. Tem muitos perigos no celular, viu, Josué? Perigos ainda piores do que os da rua. Ceissa Oliveira, infelizmente não, porque até hoje existem pais que sempre fazem o gosto dos filhos, não sabem dizer não. A Ariane diz, eu só controlo o meu. O que a gente tira desses comentários, doutora Marcela? Então, a responsabilidade da família, esse companheirismo, esse acompanhamento, ele é fundamental, né? A criança ela não tem a maturidade, o adolescente, as vivências que o adulto tem. Então, esse pai, essa mãe ou esses adultos, eles já têm uma experiência, uma vivência que pode acolher esses filhos. Então, eles precisam realmente se permitir participar dessa rotina, inclusive tecnológica, aí dos seus filhos. Olha, tem um assunto que está circulando nas redes sociais e eu preciso trazer isso aqui, que é o assunto da médica Fernanda Rocha Kanner, ou Kenner. Ela tirou do ar o perfil da filha dela, Nina Rios, de 14 anos, que tinha quase 2 milhões de seguidores. Ela tirou do ar o perfil da filha de 14 anos, que tinha quase 2 milhões de seguidores. E ela fez uma nota explicativa no perfil dela, porque ela foi rechaçada pelos amiguinhos, né, pelos jovens, e ela disse lá,
Enquanto eu estiver vendo a minha filha meio que mecanizada e atuando à base de rede social, eu vou proibi-la de ter rede social. Ela tinha quase 2 milhões de seguidores. E ela vai seguir a vida dela, vai estudar, e quando ela tiver consciência da responsabilidade que é ter rede social, aí sim ela volta a ter uma rede social. Foi uma decisão que ela precisou tomar, duríssima, né? E aí a gente vê a atuação dela com essa responsabilidade toda. O que os pais precisam fazer? Precisam tomar essa decisão e vão ao oftalmologista. Desculpa, ele está no ar aí? Ah, sim, desculpa. O que os pais precisam fazer? Antes de se chegar a uma medida extrema como essa, existem caminhos que podem ser percorridos e os profissionais eles podem ajudar a mensurar junto com a família esses prejuízos que essa tecnologia ela pode estar causando, né? Então eu acredito que em alguns casos a medida radical é inevitável, porém existe sim caminhos menos traumáticos para que seja feito isso, até porque o filho também tem a sua necessidade do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Ele vai ter que lidar com as frustrações, com os acertos, com os erros. Então, mas o ideal é que, sim, algumas medidas sejam tomadas, de preferência com auxílio, talvez até de um profissional. Eu quero agradecer muito a sua vinda aqui. Muito obrigada, viu, Marcela, por ter vindo. Muito obrigada por ter trazido as informações. Deixa um recado aí para quem está em casa, para poder ter esse cuidado da família. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Parabéns mais uma vez pela reportagem. Temos sim um compromisso social com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Então você responsável, pergunte, fale aí com seu filho, converse sobre o que ele está, como ele está se sentindo aí diante dessa tecnologia. Eu tenho certeza que a gente vai ter aí famílias mais saudáveis e jovens mais saudáveis. Obrigada, doutora Marcela Bezerra. Você está acompanhando aí as imagens, informações sobre a nomofobia. Cuidado, na internet tem muita coisa ruim. Tome cuidado com seus filhos, tá bom? Vamos lá, eu tenho um recado para dar para você, presta atenção.